Se o golpe de Bolsonaro tivesse dado certo, seria pior que o de 1964. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Domingo, 30 de março, eu gravo este vídeo a 1h da tarde e o Brasil esteve por um fio de viver uma nova ditadura. Sim, um golpe de Estado articulado por Jair Bolsonaro e setores das Forças Armadas quase jogou o país no caos absoluto. E se esse golpe tivesse sido bem-sucedido, o que teria acontecido com as nossas instituições, com a economia e com a nossa liberdade? Como teríamos reagido? E o mais importante, será que o regime teria se consolidado ou ruído em pouco tempo? Esse é um daqueles assuntos fundamentais que a gente precisa debater com seriedade. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque a democracia só se mantém forte quando a sociedade está atenta e mobilizada. A Operação Punhal Verde e Amarelo foi um plano articulado por militares próximos a Jair Bolsonaro logo após as eleições de 2022. Segundo investigações da Polícia Federal, o plano envolvia nada menos do que o assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O objetivo: criar um caos institucional, justificar uma intervenção militar e instaurar um governo autoritário sob o comando dos golpistas. Essa operação contava com o envolvimento direto de figuras como o general Braga Neto, que chegou a captar recursos para a ação, e do general Augusto Heleno, que coordenaria o gabinete de crise pós-golpe. Mas esse plano não foi algo isolado, não foi um plano isolado. Houve outras tramas, como a Operação Luneta, a Operação Pacificação Nacional e a Operação 142. Todas concebidas com base para dar base jurídica, melhor dizendo, e militar a uma tomada de poder ilegítima. A grande questão que precisamos responder é: se esse golpe tivesse dado certo, como seria o Brasil no dia seguinte? O professor João Roberto Martins Filho, da Universidade Federal de São Carlos, em entrevista à Folha de São Paulo, afirma que um golpe em 2022 seria muito mais violento que o de 1964. Na época, os militares enfrentaram pouca resistência imediata. Já em 2022, segundo o professor, haveria enfrentamento armado, tanto com forças de segurança leais à democracia, quanto com a população nas ruas. Movimentos sociais, sindicatos e até grupos organizados de oposição iriam resistir. Ou seja, não seria um golpe limpo, mas sim um banho de sangue. Além disso, diferentemente de 1964, quando os militares já tinham experiência em intervenções políticas, os articuladores de 2022 estavam despreparados e, em boa medida, divididos. Havia oficiais que viam a tomada do poder como algo inviável. Outros estavam mais preocupados com as consequências jurídicas e diplomáticas. E, claro, havia aqueles que estavam completamente comprometidos com a tentativa de golpe de Estado. Essa falta de coesão interna indicava que a resistência seria feroz e poderia levar a um cenário de guerra civil,
com facções disputando o controle do Estado brasileiro. Por isso não foi à toa o armamento civil estimulado por Bolsonaro com os tais CACs. Bolsonaro armou a população, seus apoiadores, para o tal confronto civil, a guerra civil no pós-golpe. Outra diferença fundamental seria a reação internacional. O professor Carlos Pódio, especialista em política internacional, destaca também na mesma reportagem à Folha de São Paulo que, enquanto os Estados Unidos apoiaram e financiaram o golpe de 1964, em 2022 o cenário foi completamente diferente. Joe Biden jamais aceitaria um governo golpista no Brasil e a resposta seria imediata: isolamento diplomático, suspensão do Mercosul, sanções econômicas e fuga de investidores estrangeiros. A União Europeia seguiria a mesma linha, condenando o golpe e cortando relações comerciais. Isso significa que o Brasil poderia sofrer bloqueios econômicos que afetariam diretamente o comércio exterior, o fornecimento de insumos estratégicos e o acesso a crédito internacional. Essa postura se daria, entre outras coisas, em minha avaliação, devido ao enfrentamento ao neonazifascismo que ascende no mundo inteiro nos dias atuais, inclusive lá nos Estados Unidos. Se o golpe de Jair Bolsonaro tivesse dado certo, o Brasil enfrentaria uma crise econômica devastadora, com inflação disparando, fuga de capitais e desemprego em massa. A situação poderia ser pior do que a vivida na década de 1980, quando a ditadura civil-militar midiática já agonizava economicamente. E isso nos leva a outra questão importante. Um governo golpista conseguiria se sustentar sob essa pressão? E dentro do próprio Brasil, o que aconteceria? O professor Leonardo Avritzer, da Universidade Federal de Minas Gerais, também na mesma reportagem à Folha de São Paulo, explica que um golpe bem-sucedido significaria o desmonte completo das instituições democráticas. O Supremo Tribunal Federal seria fechado ou reconfigurado para obedecer ao governo pós-golpe. O Congresso Nacional seria esvaziado, com parlamentares opositores caçados, como ocorreu com o Ato Institucional número 1, em 1964. A imprensa, pelo menos a imprensa adversária ao que a gente chama de bolsonarismo, sofreria censura total e opositores políticos seriam perseguidos, presos ou até mortos. A repressão não se limitaria apenas a lideranças políticas. Jornalistas, ativistas e cidadãos comuns que se manifestassem contra o regime pós-golpe, o regime bolsonarista, digamos assim, seriam alvos diretos da repressão. Redes sociais estariam ainda mais direcionadas aos conteúdos da extrema-direita, agora como propaganda do governo golpista. E propaganda no sentido acadêmico, né? Não confundam com publicidade. Não estaríamos falando apenas de um golpe militar tradicional, mas de um regime autoritário adaptado aos tempos modernos, com vigilância digital, controle de comunicações e repressão sistemática. A repressão seria ainda mais brutal, pois a tecnologia permitiria que o governo rastreasse e neutralizasse opositores com muito mais eficiência do que ocorreu com a ditadura, de 1964. Mas, então, por que esse golpe falhou? O historiador Rodrigo Pato, da Universidade Federal de Minas Gerais, explica que, além dos erros estratégicos dos golpistas, um fator crucial foi a falta de apoio total das Forças Armadas. Diferentemente de 1964, quando o alto comando militar estava unificado contra João Goulart, em 2022 havia divisão entre militares, inclusive aqueles que diziam vai que é tua, para depois vir pagar de moderado, ponderado. Muitos generais não viam viabilidade num golpe e temiam as consequências de um fracasso. Além disso, o sistema democrático brasileiro estava muito mais estruturado
com o STF, a Polícia Federal e outros órgãos atentos aos movimentos golpistas, agora em 2022, do que em 1964. A própria sociedade brasileira estava mais atenta e informada. A experiência de 2016 e 2018, com o impeachment de Dilma Rousseff, a prisão de Lula e a eleição de Jair Bolsonaro, fez com que parte da população estivesse mais consciente dos riscos à democracia. Ainda para o professor Pato, outro ponto essencial foi a postura dos Estados Unidos. Em 1964, o governo dos Estados Unidos tinha um interesse direto na manutenção de uma ditadura militar alinhada a seus interesses durante a Guerra Fria contra a União Soviética. Já em 2022, o cenário era o oposto. Os Estados Unidos tinham muito mais a perder com uma ditadura instável no Brasil do que a ganhar. Esse desinteresse foi determinante para enfraquecer qualquer tentativa de tomada de poder à força por parte do que a gente chama de bolsonarismo. A grande lição disso tudo é que o golpe não aconteceu, mas a ameaça, gente, ainda existe. O que a gente chama de bolsonarismo pode ter perdido a batalha, mas seus aliados ainda estão por aí, esperando uma nova oportunidade. Precisamos fortalecer o campo democrático, manter a vigilância contra qualquer tentativa de ruptura democrática e, acima de tudo, não normalizar, não naturalizar esse tipo de discurso autoritário. A democracia não se defende sozinha e cabe a cada um de nós garantir que o Brasil nunca mais passe por uma experiência como essa. E aí Jair Bolsonaro dá uma entrevista e diz que a prisão dele aos 70 anos seria o fim da vida dele. Bom, foda-se.